Bom, eu estava dizendo o seguinte, eu vou contando isso enquanto o Tá pessoal bom. entra. Os deuses, os antigos deuses, chamados deuses do caos, que é o caso de Urano, Gaia, e seus filhos também, os titãs, como Cronos, Reia. Aliás, Cronos e Reia são os pais dessa turma toda do Olimpo, né? Zeus, Hera, Deméter, Poseidon, Hades. Bom, esses deuses antigos, eles eram chamados deuses do caos, porque vieram diretamente do deus primordial Caos, e eles tinham características diferentes desses deuses mais novos. Eles eram violentos, injustos, né? Eles eram verdadeiros deuses da desorganização, do caos, como o nome diz, né? E o que Zeus fez ao vencer a guerra contra o seu pai, o Cronos, e contra toda a geração do caos, foi estabelecer o chamado cosmos. Tá? Então, a grande guerra dos deuses primordiais do caos contra os novos deuses, a nova geração olímpica, foi uma guerra entre o caos e o cosmos. E quem venceu foi o cosmos. Tá? Quem gosta de mitologia grega precisa ter isso sempre em mente. Toda a mitologia grega é baseada, toda a narrativa grega é baseada nessa guerra que aconteceu, chamada Titanomaquia, e que o cosmos venceu o caos. E o que Zeus fez ao vencer o caos foi dividir o universo, né? O seu irmão Poseidon passou a ser o deus dos mares, das águas. Seu outro irmão Hades passou a ser o deus dos mundos inferiores, o inferno, vamos chamar assim. E Zeus, o deus do resto, da terra, do ar, do céu. Tá bom? Ele dividiu o universo e outras partes foram subdivididas também em outros deuses. Ele organizou o universo, vamos dizer assim. Muito bem. E isso vai ser importante porque o Apolo, ele é um típico representante do cosmos. E o Dioniso é um típico representante do caos. O Apolo, para vocês terem uma ideia, ele é o deus da beleza, em especial da beleza masculina. É o deus da verdade, deus da cura, deus da música, deus da racionalidade, deus da individualidade, deus da profecia. Ele tinha o famoso oráculo de Delfos, né? E ele era extremamente querido e respeitado por seus pais, né? E pelos outros deuses olímpicos também. Ao passo que Dioniso é o famoso Baco, né? Usando o nome romano, que é o deus do vinho, da festa, da alegria, da bebedeira, do coletivo, da irresponsabilidade, vamos chamar assim. De modo que há uma cisão, divisão de mundo, vamos dizer assim, né? Entre os apolíneos e os dionisíacos. Nós somos mais apolíneos ou mais dionisíacos, né? Essa é uma pergunta interessante. Você é mais apolíneo ou mais dionisíaco? Será que durante a semana, no seu trabalho, você é mais Apolo? Ou durante fases da vida, né? Durante fases da vida? Será que final de semana, Cacá, a gente vai para a balada, bebe e é mais dionisíaco? Com certeza. As duas coisas são válidas ou uma mata a outra? Como é que é, né? Com certeza que tem gente que tem um desequilíbrio, né? Tem um desequilíbrio. Tem que tentar ser mais apolínico, né? Apolíneo. Apolíneo. E outros tentar usufruir melhor da vida, né? Eu acho que deve ter. Alguns exageram em ser dionisíaco também. Com certeza. Então, veja que coisa interessante. Vamos entrar um pouquinho Em épocas na... da vida também a gente deve ser um pouco mais um do que o outro, né? Sim, com certeza. Na infância, a gente não é responsável por nada, mas a gente certamente é mais pela alegria, né? E na velhice, a gente também não tem muita satisfação a dar, né? A gente pode escolher uma coisa ou outra. No meio aí é que a gente tem obrigações que nos levam a uma coisa ou outra, procurando um equilíbrio mais obrigatório. Mas veja que coisa interessante, olha.
Para o grego antigo, morrer nunca era uma coisa boa. A visão deles não é essa nossa do mundo cristão, em que a gente morre, vai para o céu, vai para o inferno. Né? Não, todos iam para o inferno. Existia lá no inferno regiões distintas. Tá? Pessoas muito boas, grandes heróis, podiam ocupar uma região um pouquinho melhor. Tá? E aqueles vilões, aquelas pessoas foram muito más, lugares piores, o Tártaro, que é uma região terrível lá no inferno. Mas, de qualquer forma, todos iam para o inferno e não havia nenhuma região que fosse boa, que fosse melhor do que aquela que a gente experimenta enquanto vivo. Tá bom? Muito bem. Essa é a chamada vida trágica dos gregos. Até o século V a.C., essa era a vida dos gregos. É nessa que eles acreditavam. É essa vida que eles viviam. E essa vida encantou Nietzsche, o filósofo do século XIX, que via nessa vida trágica a vida a ser vivida, que deveria ser a nossa também. Era uma vida dividida entre Apolo e Dioniso. Mais uma ou mais outra, conforme as pessoas, conforme a cidade, conforme a região, conforme a época do ano, mas sempre dando oportunidade para as duas coisas. Né? Tanto que o teatro grego, ele permitia tanto a comédia, como de Aristófanes, que foi um grande escritor de comédias, né? Até hoje são muito, muito gozadas, muito interessantes de ler, como As Nuvens, por exemplo, a gente ri muito quando lê As Nuvens de Aristófanes, como as tragédias, né? Famosas, Sófocles, Ésquilo, Eurípides, aquelas famosas, Medeia, Édipo, Prometeu Acorrentado, Os Sete de Tebas, né? E outras. Estão aí em português para quem quiser ler. Bom, acontece que as coisas mudaram no século V a.C. O que é que aconteceu no século V a.C.? Isso perdurou até agora, perdura até agora, né? Segundo Nietzsche. Segundo ele, Sócrates e Platão, que viveram nessa época, prestaram um grande desserviço à humanidade, segundo Nietzsche. Né? Segundo Nietzsche, foram os piores filósofos da nossa história, porque eles tiraram essa ideia de vida trágica dos gregos, criando o chamado mundo das ideias. Platão criou o mundo das ideias, tem aquela famosa alegoria da caverna, né? Em que ele diz que a gente, na verdade, não vê a realidade, a gente vê a sombra da realidade. Existe uma realidade que só pode ser alcançada pelas ideias, pela razão, né? E nós vivemos uma cópia desse mundo real, desse mundo das ideias, né? Ele dizia assim, isso aqui é uma caneta, aquilo ali também é uma caneta, mas elas são distintas, mas nós sabemos que ambas são uma caneta. O que é que elas têm em comum? É algo que a gente entende como sendo caneta e que está no mundo das ideias. Nós fazemos uma cópia daquilo que a gente chama caneta, concretizamos aqui as canetas, que são cópias de uma caneta ideal. Né? Então existe o mundo das ideias. Isso proliferou, tá? Nasceu o cristianismo, que nós podemos até dizer que é um neoplatonismo. Ele se aproveitou bastante dessa ideia de Platão, do mundo das ideias, e nós passamos a viver compulsoriamente a ideia de que existe um outro mundo, né? Que a gente não tem tanto que se preocupar com essa vida, porque ela é passageira. Se ela não está boa, tudo bem, né? Porque nós vamos ser recompensados de algum modo. Essa já é a visão mais cristã mesmo, né? Judaica também, muçulmana. Todas essas religiões são, de certa forma, fruto desse mesmo pensamento, né? Platônico. E
Isso proliferou na Idade Média toda e criou o que o Nietzsche chama de estrutura religiosa de pensamento, onde nós sempre jogamos a solução para um ídolo. O ídolo vem de ideal, né, no mundo das ideias. E no século XIX ele sugeriu um basta, né? Um basta isso. Escreveu lá O Nascimento da Tragédia, O Crepúsculo dos Ídolos. É um livro em que se propõe discutir o fim desse mundo das ideias, né? E a proposta de que a gente deve viver essa nossa vida trágica, dando espaço tanto a Apolo como Dioniso. Segundo Nietzsche, depois do Platão e do Sócrates, o mundo virou apolíneo. Ficou mais triste. Virou apolíneo. Muito racional, nem por isso ruim, mas começou a viver um lado só da natureza humana, né? E esqueceu, em boa parte, a alegria, a tragédia também, né? Quer dizer, o lado ruim da vida, quer dizer, a necessidade do sofrimento, né? De viver o sofrimento, como pertencente a esta vida, né? Bom, o próprio Nietzsche viveu num século em que o Darwin criou a sua teoria da evolução e trazendo a ideia de que o homem também é um animal. Ele evoluiu de um ser, né, muito próximo dos animais. Na verdade, nunca tivemos dúvidas que nós somos animais. Mas ficou mais claro que a gente evoluiu de seres, né, que não falavam, seres que não andavam de modo ereto, né? Menos evoluídos, né? Vamos chamar de menos evoluídos, né? Isso despertou uma ideia. Então, puxa vida, então nós temos um lado animal, nós temos um lado instintivo que o lado apolíneo nosso estava negando, né? Estava negando. Nós temos um lado animal, um instinto, uma natureza humana que a gente não pode negar, segundo Nietzsche, né? Então, o que o Nietzsche fez, na verdade, né, ele morreu em 1900, é um convite a que nós exploremos o nosso lado dionisíaco, nosso lado da alegria, da irresponsabilidade, até o nosso lado coletivo, aquilo que acontece durante uma festa em que todos se sentem um, né? Tá certo? Isso na época da Grécia Antiga, nos ritos dionisíacos, isso chegava ao extremo. Eles chegavam a beber tanto e entrar em êxtase. Essas são palavras que vêm do grego, né? O entusiasmo, vem entusiasmos, é uma palavra grega, né? Que é um encontro com o divino. Eles buscavam isso nos ritos dionisíacos, né? E também uma palavra que a gente usa com uma outra significação hoje, que é a mania. Que a mania também é um estado de loucura divina, né? Eles buscavam isso, né? E já Apolo não. Apolo é uma coisa muito mais racional. Ele também era o deus da profecia, mas uma profecia responsável, individual. Era diferente do Dioniso, né? Então, o que o Nietzsche nos convida é a essa reflexão. Nós somos mais Apolo ou mais Dioniso? Até onde a gente deixa o Dioniso entrar em nossa vida e até onde isso é válido, né? Até onde eu devo deixar o Dioniso entrar na minha vida, né? Tá certo? Até onde a sociedade permite, até onde eu permito. Correto? A gente é cobrado a ser mais apolíneo. A gente é cobrado a ser mais apolíneo. Com certeza, né? Mas existe uma brecha para a gente ser dionisíaco, e não significa que a gente deve ser dionisíaco como eram os gregos antigos, porque eles se matavam até nos ritos dionisíacos, se matavam. As ninfas que participavam dos ritos eram extremamente violentas e elas chegavam a matar alguns participantes e eles eram depois todos retalhados. Isso aconteceu com Orfeu, por exemplo. Orfeu, os ritos órficos, que vêm de Orfeu, eles que deram origem aos ritos dionisíacos também. E Orfeu, segundo se diz, também é um deus da música, né? Ele foi totalmente retalhado pelas ninfas que participavam dos ritos dionisíacos. Então, claro que ninguém está propondo isso, né?
Não é isso. Dionísio era bem visto pelos deuses, pelos outros deuses? Não, ele era visto com reserva. Apolo era muito mais... Por quê? Porque Mesmo Apolo era o pelos cosmos. Sim, porque Apolo era o cosmos, né? O preponderante era o cosmos. Dioniso era o caos. Era o caos. Mas, veja, uma coisa interessante que você falou, Cassandra. Gaia era a grande deusa do caos. É a deusa Terra. Ela, junto com Urano, é que gerou Cronos, Reia, os titãs todos, e depois daí saíram os outros, Zeus, Hera, né? Todos os outros. Muito bem. A Terra. E o cosmos, a gente costuma imaginar sempre o espaço olhando para cima, e o cosmos está ligado também com a nossa cabeça, o cérebro, né? A mente, a coisa pensante. Se a gente pensar no corpo humano, onde é que está o nosso pé? Gaia. Na Terra, na Gaia. E a nossa cabeça? No céu. Voltada para o céu, para cima. Então eu diria que o nosso corpo já denuncia. Nós temos o pé no caos e a cabeça no cosmos. Nós somos Dioniso e somos Apolo, querendo ou não. Resta saber, como disse o Nietzsche, viver a vida trágica intensamente. Não negar uma coisa nem outra. Na arte, o Nietzsche disse que isso aparece de modo muito claro. Os clássicos, por exemplo, são apolíneos. Você vê lá clássicos como Velázquez, né? Ou outros clássicos. Principalmente os renascentistas, a era clássica toda, né? Até os neoclássicos. Você vê lá aqueles quadros que pretendem retratar fielmente a realidade. São apolíneos. Agora você vê um quadro, por exemplo, do Salvador Dalí. Aquilo é uma loucura. Né? Aquela é a arte dionisíaca. Ninguém pode dizer que aquilo não é altamente interessante. O Nietzsche reconhece, então, duas fortes pulsões artísticas, criações artísticas. Ele acha que a música é muito mais dionisíaca. Ela tem muito mais a ver com êxtase, com os rituais dionisíacos. E a arte plástica, a visual, é muito mais apolínea, ela é muito mais racional. As pessoas param para observar e tentar entender. Enquanto a música, você deixa que ela entre em você, né? E você absorve a música. Mas, ela não tem a mesma forma. Do Apolo ser o deus da música. O Apolo é o deus da música, mas o Dioniso também, de certa forma, é fortemente ligado à música, mas é outro tipo de música, né? Vamos pensar assim, hoje as músicas são todas iguais, ou a gente pode falar em música erudita e em pagode, pode falar em funk, não é? Rock. O rock está ali no meio, né? Um cara que gosta de música erudita talvez goste de rock, mas talvez um músico erudito não goste de funk, não é? O funk talvez seja mais dionisíaco. Sim. Música erudita mais apolínea. Então, a música, ela realmente pega os dois, né? Ela pega os dois, tem essa propriedade, né? Mas, no geral, ela é mais dionisíaca, porque ela é menos racional. Menos racional. Ela entra na gente. Enquanto uma obra de arte visual, você para observar, né? Olha as cores, olha a forma, olha essa escultura do Michelangelo, por exemplo, né? Você vê a Pietà, que está lá na Igreja São Pedro, em Roma. Aquilo é uma coisa divina, né? Divina. Você pode ficar olhando horas para aquilo e é extremamente racional. Aquilo é extremamente feito com detalhes do corpo humano, né? Como ele conseguiu construir aquilo no mármore, numa pedra de mármore. Aliás, uma curiosidade, Cassandra, para o pessoal também. Perguntaram uma vez para o Michelangelo, como é que você conseguiu, né, construir essa estátua, essa escultura maravilhosa? Disse, não construí, ela já estava dentro da pedra, eu só tirei a pedra que estava em volta. A rigor, então veja que coisa curiosa, né? Se você olhar uma pedra de mármore, todas as esculturas que já foram feitas, ou que um dia vão ser feitas, estão naquela pedra de mármore. Gente, deixa eu aproveitar. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, quiser dar sua opinião sobre esses questionamentos que meu pai está levantando, é bem legal a gente interagir, a gente consegue ler aqui e ele já vai respondendo. Beleza? Isso. Pode escrever. Eu não sei se dá para ler aqui. Dá. Eu vou lendo aí. Tá legal. Se eles escreverem, eu te aviso. Tá legal.
Então, essa é a diferença básica, Cassandra, entre Apolo e Dionísio. E o convite que eu faço para as pessoas que estão nos assistindo é que raciocinem sobre isso. Raciocínio eu não sei se devo usar, né? Porque isso é muito apolíneo. Né? Mas que a gente reflita sobre isso. Quer dizer, o quanto a gente é apolíneo, eu certamente sou muito mais apolíneo, não tenho a menor dúvida. Ainda mais como físico, né? E isso no nosso lado dionisíaco, né? E o quanto a gente deve deixar o lado dionisíaco entrar em nós, né? Entrar na nossa vida. Porque a gente, na verdade, é treinado para ser apolíneo, muito mais apolíneo. A nossa civilização é apolínea, né? Muito mais apolínea. Isso que eu ia falar, você acha que hoje em dia existem regiões do mundo ou civilizações que não são tão apolíneas? Ou não? Não, certamente, né? A gente tem países, vamos chamar assim, né? Mais sérias. Mais que a gente. Sim, acho que sim. Vamos dizer assim, entre aspas, né? Não sei se a expressão é correta. No geral. Mais sérias e menos sérias, mais rígidas, menos rígidas, né? A gente tem a impressão que os nórdicos são muito mais rígidos, né? Ao mesmo tempo eles são alegres também, bebem muita cerveja, brincam muito. A gente tem a impressão que o brasileiro é mais dionisíaco, não sei se é uma impressão só. O carnaval é 100% dionisíaco, né? E ele chega a agredir um pouco alguns povos, né? Que vem ali nesse ritual carnavalesco, algo assim, um pouco exagerado, um pouco demoníaco, né? As religiões são mais apolíneas, né? Elas são mais conservadoras, né? Principalmente as religiões ocidentais, a cristã em especial, né? As religiões cristãs, as neopentecostais, como as evangélicas, são mais radicais ainda, né? Algumas não assistem televisão, não cortam o cabelo, né? São regras muito rígidas, né? Professor, o André está falando, aquelas nossas aulas de física eram apolíneas e o senhor controlava os alunos dionisíacos encantando com maestria. Olha, obrigado, né? Valeu. André, valeu isso. Não sei se até onde isso é verdade, né? Eu sei que eu brincava muito, né? Mas realmente uma aula de física não tem como ser outra coisa a não ser apolínea, né? Mas uma coisa interessante, uma vez ouvi do Rubem Alves, eu tive a honra, né, de encontrar muito o Rubem Alves, algumas vezes em viagens, inclusive, o escritor Rubem Alves, né? Algumas vezes eu voei com ele, tive a sorte de sentar do lado dele, eu fui conversando com ele o tempo todo, né? Quem? A Berenice, ela Berenice. Falou verdade. Então, a Berenice foi minha aluna, uma aluna muito querida, mora em Orlando hoje, né? E tem um filho, o Christian, que gosta muito de mitologia também, e gosta muito de física também. Mas, viu, André, o Rubem Alves dizia assim, né? Como é que as crianças dormiam, né? Ouvindo aquelas canções do tipo assim... Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Que é isso? Que criança dormiria se tivesse entendendo essa letra, né? Ou então aquela outra, como é que é? Dorme, nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça e mamãe pro cafezal. Quer dizer, você está sozinho, cara, e vem a cuca te pegar. Por que as crianças dormiam? Dizia o Rubem Alves assim, sabe por quê? Porque a verdade está na música e não na letra, né? Então, André, aproveitando o que você falou, talvez, quer dizer, o conteúdo era de física, que é apolíneo, né? Mas talvez eu tivesse a sorte, André, espero que você tenha razão, de ter entoado uma música dionisíaca com conteúdo apolíneo. É muita pretensão minha, né? A Berenice escreveu aqui em cima, melhor professor do mundo. Opa! E a Tina Matos falou que o filho dela também gosta muito de mitologia e pediu pra gente gravar a live. A gente vai gravar assim e provavelmente vai ficar no IGTV do meu pai no Instagram. E se tudo der certo, ele coloca depois no canal do YouTube dele. Isso. Meu canal é Paulo Bedati. Tá? É fácil. Mas com certeza no IGTV aqui do Instagram dele vai ficar pra sempre depois. A Amanda Holanda tá falando que morria de medo dos boi da cara preta. Amanda trabalhou comigo, grande figura, grande pessoa, gosto muito dela. Na escola eu era Yara. Tina. Sim, Tina, você está comigo no Facebook há muito tempo já, né? Passei no vestibular para medicina com nota alta em física. Provavelmente não foi eu, né, André, que te ajudou. Você deve ter estudado sozinho muito. Ou então o meu conteúdo apolíneo valeu.
Pessoal, exercite entre vocês, né? Essa coisa que o Nietzsche levantou é muito interessante. O Nietzsche não é bem visto, né, pelos religiosos, principalmente. Talvez ele não tenha sido muito bem entendido. Ou foi, de certa forma, ele agredia as religiões, eu não tenho dúvida disso. Mas o que ele quis dizer é que a gente não pode perder a chance de viver essa nossa vida. Ele criou uma expressão, amor fati, quer dizer, vamos gostar dessa vida que é a que a gente tem. Não vamos jogar nossa esperança numa vida que a gente não sabe se existe. Aliás, ele não acreditava nessa outra, né? Numa vida que a gente não sabe se existe. Vamos viver essa nossa vida trágica, que tem dor, tem coisas boas, eu vou morrer e, né, segundo ele, morrer e acabou. Né? Mas as pessoas podem acreditar em outras coisas. Mas, segundo o grego antigo, morrer nunca era uma coisa boa. Ele se espelhava nessa vida trágica dos gregos, né? E que é a vida a ser vivida intensamente. A vida a ser vivida intensamente, que é essa nossa vida, e não jogar a nossa esperança em outra vida ou em ídolos, né? Como as religiões fazem. Essa era a grande crítica do Nietzsche. E ele tem uma frase muito famosa, que agrediu muita gente, mas também não sei se foi bem entendida, que Deus está morto. Esse Deus está morto é nesse sentido, né? É um ídolo que a gente deve se livrar dos ídolos e nos tornar ídolos de nós próprios, né? A palavra ídolo nem é boa, porque ela lembra ideal, mundo das ideias. A gente tem que trazer tudo para o nosso mundo real, viver a nossa vida como ela é, né? E ele foi, claro, né? O mundo religioso, os teólogos, não gostam do Nietzsche, não gostaram disso, claro, né? Em especial dessa frase. Ele era extremamente corajoso, não está nem aí com nada disso, né? Ele era tão corajoso que convidou toda a humanidade a viver a sua vida, né? Sem nenhum medo de enfrentar todas as dores, todo o sofrimento, né? Isso é bem interessante, muito interessante. Nietzsche é uma pessoa que vale a pena ser lido, ser estudado, né? O que mais, Cacá? Dúvidas? Pai, eu acho que vale a pena, como a gente teve um problema técnico, aliás, queria pedir desculpa, a gente está fazendo nossa primeira live, a gente achou que ia dar certo fazer nos 2 Instagrams, acabamos perdendo um tempinho e talvez alguma informação tenha se perdido. Eu acho que vale a pena você voltar só um pouquinho, e eu não sei se todo mundo ouviu que Apolo e Dioniso eram meio-irmãos, né? Acho que nessa hora ainda estava funcionando ou não, pessoal? Eles são meio-irmãos, né? Os dois são filhos de Zeus. Apolo tem uma irmã gêmea, que é Ártemis, deusa da caça, das florestas, protetora dos animais, né? E os dois são filhos de Zeus com Leto, que é uma deusa antiga. E Dioniso é filho de Zeus com Semele. Semele é filha da Harmonia, que por sua vez é filha de Afrodite e Ares, que são filhos de Zeus. Ou seja, Semele é bisneta de Zeus, e foi com ela que ele teve Dioniso. Não me culpem. Era isso mesmo. Era uma promiscuidade só. Tem muito mais, não é só esse caso não. Ixi, nem conto. E acho que faltou você falar de Íbris. Íbris. Boa, bem lembrado, Cacá. Eu tinha dito para a Cassandra, aqui no começo, eu ia até lembrar vocês, que esse papo eu faria sobre a regência de Íbris, com H e Y, Íbris, que é uma deusa antiga também, da mitologia grega. Aliás, a palavra híbrido vem daí, né? Quem era a deusa Íbris na mitologia grega? Se eu disser para vocês o nome que os romanos davam a Íbris, vocês vão entender logo o que eu quero dizer. O nome da Íbris para os romanos era Petulância. E eu digo que eu estou sob a regência de Íbris, porque eu estou sendo muito petulante, né, aqui, né? Eu sou um físico, professor de física, escrevo livros didáticos, e o que eu sei de mitologia grega, né? É o que eu aprendi sozinho,
tem muita petulância vir aqui querer falar de Apolo e Dionísio para vocês, né? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de saber alguma curiosidade a mais desses dois deuses ou até mais de alguma outra parte da mitologia? Eu digo ele, preparar uma próxima live. Vamos dar um tempinho para ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. E é isso aí. Ou até alguma sugestão de assunto para uma próxima conversa. Sintam-se à vontade. Então a gente iria encerrar por aí, né? Uhum. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, alguma crítica construtiva, isso não existe, né? Toda crítica é destrutiva, por melhor que ela seja, né? Mas fique à vontade. Alguma pergunta, pessoal? Alguma colocação? Alguma sugestão para um outro papo algum dia, sobre algum outro assunto? Quando será a próxima? Quem está perguntando está abreviado, né? André, foi muito bom, obrigado, viu, André? Valeu, aguarda a próxima. A gente avisa aí, né? Se vocês quiserem, realmente a gente escolhe um tema. Tem temas maravilhosos, né? Da mitologia grega, que ao contrário do que muita gente pensa, a maioria pensa, tem a ver com a gente, conosco, hoje, né? Tudo tem a ver com a gente. É incrível. Vai ficar gravado, viu, Cecília? Cecília está perguntando, foi outra aluna minha no Dante, muito querida, Cecília Longo, advogada. Vai ficar gravado e eu vou colocar no YouTube, tá bom? Perguntaram mais coisas aí, acho que eu pulei. Se você pode falar na próxima de algumas deusas e sugestão, os 12 trabalhos de Hércules. Tranquilo, posso sim. Posso falar em deusas, claro, né? Tem deusas muito importantes. A época do caos, ele era matriarcal, dá para dizer, porque a grande deusa era Gaia, a deusa terra, né? Então, dá sim. Daí, muitas deusas são importantes, né? Afrodite, Atena, Hera, as 3 deusas lindíssimas, né? E que isso deu origem à Guerra de Troia, isso é muito interessante também, né? É uma briga entre as 3, para descobrir qual era a mais bela de todas, né? Uma deusa feminina, muito legal, posso falar nela até agora um pouquinho, rapidamente. A Eris é uma das deusas prediletas minha. É uma deusa do caos. O nome dela entre os romanos é Discórdia. Então vocês já imaginam, ela é a deusa da discórdia. Mas olha que interessante, né? Teve um casamento muito importante do Peleu com a Tétis, que ela não foi convidada. A Eris não foi convidada. Todos os deuses foram convidados. E por que a discórdia não foi convidada? Você tem ideia, Cassandra? Porque todo mundo quer evitar a discórdia. Ninguém convida a discórdia. Alguém de vocês vai fazer um churrasco e discórdia, vem aqui. Claro que não. Mas ela apareceu. Por que ela apareceu, Cassandra? Porque ela é inevitável. Porque a discórdia aparece, né? A primeira cerveja que alguém toma, pronto, já está discordando do outro, né? A discórdia aparece. E olha que interessante, a discórdia não é uma deusa do mal. Ela é uma deusa do bem. Isso por quê? Porque onde não há discórdia se estabelece a tirania. A discórdia é muito importante. Ela que faz com que as pessoas pensem de modo diferente. E eu estava pensando outro dia com a Paula, um exemplo muito legal. As crianças obedecem os pais. Elas estão na heteronomia. À medida que elas crescem, elas começam a discordar dos pais. Elas estão em busca da autonomia. E é sob a regência de Eris, não é, que elas buscam a autonomia. Se elas nunca discordassem dos pais, elas seriam eternamente heterônomas, obedecendo os pais sem crescer, sem sair de casa. Não é legal isso também, né? Não. Cassandra, você está morando comigo até hoje. Né? Eris é uma grande deusa. É um assunto bem legal para um outro encontro. Bem legal a Eris. Teve um monte de filhos, cada um tem uma história legal. Daí o Júnior falou para você falar dos 12 trabalhos de Hércules. Ah, legal. Isso é uma coisa muito legal também. Muito legal. É a luta do homem contra a natureza. E o Dani tá falando que quer ouvir sobre Jasão e o Velo de Ouro. Opa, outra história muito legal. É a era dos heróis. Foi quando os gregos conseguiram juntar uma narrativa
todos os heróis, né, os grandes heróis, participaram dos argonautas, né? São os argonautas do navio Argos. Muito legal também esse assunto, muito legal. Ele tem raiz lá atrás, com a Nefele, que é a nuvem. Olha que coisa interessante, já que o Dani lembrou isso, a Nefele é a nuvem, é a deusa da nuvem, tá? Tudo era Deus, né? Rio, fonte e tal. A Nefele era uma nuvem, deusa. E ela fez um favor lá para o Zeus, e Zeus disse assim, olha, pede o que você quiser que eu vou te dar. Isso aconteceu com a Semele também, a mãe do Dioniso. As duas fizeram a mesma coisa. Olha, nós queremos que, em instantes diferentes, né? Nós queremos que você se mostre em toda a sua plenitude, porque os deuses, eles se transmutavam em ser humano, vamos dizer assim, numa forma humana, para aparecer para os humanos. E tanto a Nefele como a Semele disseram, nós queremos te ver na forma divina, você como Zeus pleno. Ele sabia que se ele fizesse isso, elas seriam fulminadas na hora. Mas elas pediram, isso foi feito, as duas foram fulminadas, morreram. Olha que coisa interessante que está atrás disso, né? Por que que os homens morrem quando um Deus se aparece, ele se mostra em toda a sua plenitude? É que o homem não pode enxergar a verdade toda. O homem é uma criação dos deuses, né? Ele é limitado. Ele não tem o poder, segundo a mitologia grega, né, de enxergar a verdade toda. O Nietzsche dizia assim, quando você vai em busca da verdade, antes decida quanto de verdade você é capaz de suportar. É isso aí. Aqui tem uma antes, tem mais? Né? Tem. O que mais que tem aí? O Corinthians. O Corinthians vai mal e, meu Deus do céu. Vamos mudar de assunto. E a Berenice está perguntando como e quando surgiu a mitologia grega. Essa é uma longa história, viu, Berenice? Mitologia é um nome genérico que a gente dá para toda religião que não tem mais fiéis, né? Então a gente fala mitologia asteca, mitologia maia, mitologia egípcia, né? E um dia é possível que a gente fale mitologia judaica, mitologia cristã. Não estou torcendo para nada, né? Mas estou dizendo, se um dia essas religiões passarem e forem trocadas por outras, elas vão receber o nome de mitologia também, tá? A mitologia grega, ela narra acontecimentos de mais ou menos 1100 a 1300 a.C. Só que nessa época não existia um alfabeto grego ainda, tá? Ele surgiu no século 8 a.C. Então, essa narrativa ela foi passando de geração para geração pela palavra. E palavra em grego é mitos. Mitos, tá? Então, como essa narrativa ela foi transmitida pela palavra, ela passou a se chamar mitos, tá certo? Daí o nome mitologia. Foi no século 7, mais ou menos, antes de Cristo, que surgiu o alfabeto grego, e aí então Homero e Hesíodo puseram no papel toda essa narrativa, que tinha sido passada de geração a geração pela palavra. E foi sendo modificada, na verdade, né? Foi sendo modificada. Tem uma série de indícios de que costumes antigos foram modificados conforme os costumes do século 7 e 8 a.C., tá? Então, quando surgiu a mitologia grega, é difícil dizer, porque eu diria assim, foi quando morreu o último fiel da religião grega. Aí surgiu, ela passou a chamar mitologia. Antes era uma religião, né? Agora, o relato, né, a narrativa grega, ela sempre existiu com o povo grego. Ela foi sendo modificada e ela foi escrita no século 7 a.C., principalmente por Homero e Hesíodo, sendo que Homero escreveu a primeira obra do mundo ocidental, que é a Ilíada, sobre os 3 últimos meses da Guerra de Troia. Tá? Então é uma pergunta bastante complexa essa, Berenice. Muito bom, alguém falou, foi a Cláudia, né? Sensacional, obrigado pela live, continua um show, professor, valeu. É bom, a gente já sabe que a gente não precisa estar junto para a próxima, né? Que é só fazer a live no seu. Dá para ver bem os dois, né? Sim, e mesmo que eu esteja na minha casa. Não né? temos Covid, os dois, por isso não estamos usando máscara.
Então, eu acho que se vocês podiam deixar comentários ou mandar mensagem para o meu pai, sugerindo novos assuntos, e a hora que ele quiser, a gente marca a próxima. É um prazer, pessoal, falar sobre isso. É uma paixão na minha vida, como é a astronomia, como são meus filhos, né? E eu tenho uma obra em andamento, deve demorar muito ainda para acabar, né? Em mitologia, tem que ler muito, 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 muito. Eu tenho uma boa biblioteca já, em mitologia. E vocês me ajudam nisso, porque cada vez que eu falo, parece que eu ganho um novo fardo de lenha, né? Para queimar na minha fogueira com respeito a esse assunto. Então, pessoal, é isso aí. Valeu. Um grande abraço para todos. Um beijão para todos vocês. Ah, tem uma pergunta aqui, a Longo está perguntando, por onde começar a estudar mitologia? Legal, deixa eu responder isso rapidamente. Eu diria que são 3 caminhos diferentes, Cecília. Se você quiser ir direto nas fontes, você pode ler Homero, Hesíodo, Apolodoro, Ovídio, as tragédias gregas. Essas são as grandes fontes. Mas as fontes são sempre mais herméticas, mais difíceis, né? Tá certo? Um outro caminho é você ler esses livros que existem por aí, que são muito bons. Por exemplo, Livro de Ouro da Mitologia Grega, em 3 volumes. Tem aí, tem edição de bolso, tem edição maior, é muito legal. Tem vários desses, eu posso até deixar uma listinha, tá? Tem muitos. E tem os intermediários, que são aqueles que vão um pouco além de falar simplesmente da narrativa das histórias, narrar as histórias, né? A fonte hermética, esses narram muito bem, e tem o do meio, que interpreta essas histórias, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? A gente não está só contando história, está interpretando a história, né? Da mitologia grega. Esses intermediários são muito bons, e o melhor é um brasileiro. Também uma coleção em 3 volumes, que é Junito Brandão. Junito Brandão. É um professor do Rio, da PUC do Rio, que já faleceu, mas tem uma coleção em 3 volumes, Mitologia Grega, que é das melhores que eu conheço. Em português, isso é fantástico, né? É brasileiro, inclusive. E ele é um grande interpretador da narrativa grega, né? Muito bom, Junito Brandão, Junito de Souza Brandão. Tá bom? Esse fica no meio. Tá legal? Posso pôr nomes aí também uma hora, fazer uma listinha. Alguém está falando que vai ter que esperar o seu livro, mas que eu saiba, a sua obra não é o livro, né? Ela vai acompanhar o texto também, mas é um aplicativo gigantesco. É uma árvore genealógica. É uma árvore genealógica com textos para cada um dos deuses. Tem lá já uns 450 deuses. É uma coisa gigantesca, que eu estou fazendo já há 13 anos. Né? E não sei quando vou acabar, porque cada vez que começo eu vou aumentando, 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 e tem que escrever sobre cada um. É uma coisa louca. É uma coisa louca. Sei lá. Um dia deve sair. Junito Brandão, olha lá, vou atrás. Isso, Cecília, muito legal. Compra os 3 volumes. Isso você pode começar do último capítulo, do primeiro. Você vai escolhendo. Eu quero ler sobre Afrodite. Lê sobre Afrodite. Né? Quero ler sobre Apolo. Lê sobre Apolo. Né? E é isso aí. Valeu, gente. Obrigada, André, gente. obrigado, viu? Você foi o que mais falou aí, André. Obrigadão a todos, um grande abraço, um beijão para todos. Berenice está sempre junto, impressionante, ela acompanha a gente há anos, né? Desde que você era pequenininha, Cassandra. E todos vocês aí. Então a gente vai marcando uma outra. Valeu? Um abração, até. Tchau, gente. Tchau, gente. Até.